Vou colocar para gravar aqui, dar uma boa noite, boa tarde para vocês que estão chegando, agradecer quem já chegou e dizer que vocês são todas muito bem-vindas. E hoje nós vamos fazer o quê? Vamos estudar mais uma mulher do livro de Gênesis. Vamos caminhar por esse começo da história, né? É bem interessante a gente pensar, eu estava pensando nisso ontem à noite, que quem escreveu, né, o manuscrito ali do livro de Gênesis foi Moisés, né? E Moisés é alguém que viveu muitos anos depois desses acontecimentos. E é interessante porque até então essa história ela era contada, né? Ela era só oral. E aí Moisés então começa a organizar esses escritos e começa a capitular isso, né? A organizar esses escritos de uma forma sistêmica, de uma forma organizada, para que isso chegasse a nós, né? Então, muitos e muitos anos se passaram até que tudo isso acontecesse. Mas é curioso a gente pensar que até que tudo isso fosse compilado e organizado, eram histórias conhecidas, né? Eram histórias que as pessoas contavam uns para os outros. E imagine que curioso, porque a gente não chegou lá ainda, né? Mas nós vamos chegar no dilúvio, onde tudo vai ser destruído. Então, ainda que tivesse sido escrito, que tivesse algum meio de se escrever isso teria se perdido, né? Ali no dilúvio. Então, é bem interessante a gente pensar sobre isso, que quem está escrevendo já é alguém que está vivendo numa sociedade que já é patriarcal, né? Muito tempo depois. E aí, até por isso que talvez a gente não tenha acesso a alguns detalhes, mas nós vamos nos prender ao máximo que a gente conseguiu aqui, né? Para que a gente consiga tirar o máximo de proveito da história dessas mulheres, porque é muito interessante. Na semana passada, nós lemos no capítulo 4 de Gênesis e hoje ainda nós vamos permanecer no capítulo 4 de Gênesis, que é riquíssimo, né? E a gente leu até que o tataraneto de Caim se casou, mas ele não se casou como todo mundo se casava. Ele deu uma diferenciada ali no movimento. Então, ele se casou com 2 mulheres. Olha aqui o que a Bíblia diz, né? Então, ali tá falando, Caim teve Enoque, Enoque teve Irade, Irade teve Meujael, Meujael teve Metusael, Metusael teve Lameque. E a gente chegou à nossa história de hoje. E Lameque tomou para si 2 esposas. Eu quero que vocês gravem a palavra tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, e que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal e foi pai de todos aqueles que tocam harpas e flautas. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas, Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem, porque me feriu, e um jovem, porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes. A gente fica até aqui no nosso texto de hoje. Senhor, essa é a sua palavra e eu quero que o Senhor use a minha vida para falar com essas mulheres, através dessas 2 mulheres, através da vida de Ada e Zilá. Nos ensina algo profundo que venha tocar o nosso coração e nos ensinar os caminhos da retidão no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O que eu preparei para falar com vocês? Eu comecei escrevendo
que hoje nós vamos falar sobre Ada e Zilá, duas esposas de um homem perverso. Duas esposas de um homem que tem a perversão como marcas. Olha que interessante, quando a gente olha para a vida desse homem, nós lemos na semana passada que Deus falou com Caim. Deus chamou Caim e teve um tete-a-tete com ele. Deus falou com ele, olha, eu vou marcar você por causa disso, disso, disso. Os anos se passaram, Caim teve filhos e filhas, esses filhos tiveram filhos e mais filhos e mais filhos, até que chegou Lameque. E Lameque já começa a sua história de perversão tomando para si duas mulheres. E por que eu tô dizendo que há perversão nisso? Porque a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que Deus nunca planejou a bigamia ou a poligamia. Por que eu posso dizer isso? Porque em toda a Bíblia, Deus trata o casamento como um relacionamento monogâmico. Por quê? Porque ele inclusive usa o casamento como referência para falar do relacionamento dele com a humanidade. E por isso sempre monogâmico. Quando a gente vai ver Deus falando com Moisés lá no livro de Êxodo, Deus vai dizer, olha, não terá para si outros deuses além de mim. Por quê? Porque ele exige essa fidelidade. E por outro lado, ele olha para o coração da mulher e vê o quanto a mulher precisa dessa proteção, desse cuidado. O quanto a mulher tem essa necessidade de ser acolhida por completo. De não ser acolhida apenas parcialmente ou ter que dividir, né, essa sensação de cuidado com outra. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui na história desse homem é a perversão no tocante a tomar para si duas mulheres. É tão curioso porque até então ninguém tinha tomado para si duas mulheres. Muitas outras coisas estavam acontecendo, mas ninguém tinha ainda tomado para si duas mulheres. Deus faz questão de registrar. Lameque tomou para si duas esposas. E aqui ele começa a sua história de perversão. E o que é perversão? É perverter o desenho. Lembra que na semana passada nós falamos, Deus fez um desenho para a humanidade, um relacionamento direto com ele. E a gente buscou o quê? O antidesenho. Outra coisa que é curiosa, Caim, ele se submeteu ao pecado, foi marcado por Deus e ali ele começou uma história de retidão. A gente falou muito sobre a mulher de Caim, né? A mulher de Caim ter tratado Caim, ter tratado esses filhos. E é interessante porque não se fala de homens em atitudes perversas até chegar em Lameque. E a gente vai vendo que essa mulher de Caim, ela tratou os filhos, ela tratou os netos, ela tratou os bisnetos. Mas quando chega em Lameque, provavelmente ela já não está mais lá. E essa perversão, ela começa a aflorar de novo. Porque aquela palavra que foi dita, olha, o pecado, ele está na sua porta. Se você não dominar sobre ele, ele vai dominar sobre você. Quando chega em Lameque, essa palavra, ela é como se ela tivesse sido esquecida. Ou como se Lameque se achasse tão poderoso, tão capaz, que ele não precisava mais seguir essa palavra, ele não precisava mais. E agora, ao invés dele dominar o pecado, ele faz uma aliança com o pecado. E que aliança é essa que ele faz? Uma aliança terrível. Porque ele pega a palavra de maldição que Deus lançou sobre a vida de Caim e toma para ele. Mas não apenas a palavra que Deus lançou sobre Caim, mas ele potencializa, mostrando o grau de perversão que estava ali dentro da vida dele. E ele mostra essa perversão quando ele fala, se Caim seria vingado, porque ele não foi vingado, ele poderia
ser vingado 7 vezes caso alguém tocasse nele. Ele toma aquela palavra de maldição como dele, como Deus estivesse dizendo. Deus falou para Caim, mas Deus falou alguma coisa com Lameque? Deus apareceu para Lameque? Deus fez contato alguma? Nada. Deus estava em silêncio. E Lameque estava cada vez aumentando mais o seu grau de perversão. E eu quero falar dessas mulheres. 2 mulheres de um homem perverso. Então a primeira coisa é que o plano original de Deus nunca foi, nunca será a poligamia, a bigamia ou a poligamia. E isso a gente vê claramente porque Deus ele tem uma linha de raciocínio. Primeiro ele estabelece o casamento entre Adão e Eva. E ele diz, olha, por causa disso, o homem vai deixar pai, vai deixar mãe, vai se unir à sua mulher e eles vão ser os dois uma só carne. Agora pensa aqui comigo, vocês acham que Deus não tinha poder para criar 2, 3, 4, 5, meia dúzia de mulher e falar, Adão, faz uma festa, faça quantos filhos você quiser, tá aí, vivam? Não, Deus podia, Deus tinha todo o poder para isso, mas ele escolheu, ele decidiu fazer um homem e uma mulher para que ficasse claro para a humanidade o que Deus queria, que tipo de relacionamento que Deus queria. E a partir disso, Deus estabeleceu muitos outros marcos. Quando a gente lê em Efésios 5, 28, diz assim, ó, o homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Quantos corpos o homem tem? 1 ou 2? 3, 4? 1. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós? É e sempre será monogamia, o plano de Deus para o casamento. Ah, Débora, mas lá na lei de Moisés, não sei aonde, Deus aceitou. Deus faz vista grossa para o pecado muitas e muitas vezes. Ele ama o pecador, mas ele aceita o pecado? Jamais. Jamais. Então, Deus vai construindo essa ideia até chegar em Apocalipse, quando ele fala: e vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu e vinha de Deus enfeitada e preparada, vestida como uma noiva para encontrar com o seu noivo. E essa é uma alegoria que está se dizendo da igreja que já foi arrebatada. Quem é a igreja? As pessoas que serão salvas. As pessoas que serão chamadas para viver no céu. Essas pessoas estão voltando como que enfeitadas e elas são um corpo. E para se encontrar com quem? Com o noivo, que é Jesus. E aí, mais uma vez, a gente está falando de um relacionamento monogâmico. E é interessante porque quando eu já falei isso no comecinho, mas só para a gente retomar, no livro de Êxodo, quando Deus está dando os 10 mandamentos, né, que são famosíssimos, a primeira coisa que ele diz é: não tomará para si, não terás outro Deus além de mim. Isso é tão sério que quando nós, seres humanos, fazemos algo diferente, isso sempre será chamado de perversão. É por isso que a gente pode falar que Ada e Zilá eram 2 esposas de um homem perverso. E nós só estamos começando a falar dessa perversão de Lameque. E o que mais que eu quero desenvolver com vocês? Eu quero desenvolver com vocês o porquê ele toma 2 mulheres. E por que o nome que essas mulheres têm. É muito curioso a gente pensar que uma moeda ela tem 2 faces, né? Que a gente chama de cara e coroa. Então, um lado da moeda a gente pode dizer que é a luz e outro lado a gente pode dizer que é a sombra.
Por que a gente pode dizer isso? Porque elas nunca estão inteiramente expostas à luz. Quando uma parte está exposta à luz, automaticamente a outra parte está exposta à sombra, ao escuro. E a perversão, ela diz respeito a você ter uma sombra e não querer olhar para essa sombra. E curiosamente, o nome de Zilá significa sombra. E o nome de Ada significa ornamento. Ornamento é o que enfeita, então podemos dizer que é a coroa. E a sombra, a cara. A que realmente é. A coroa é o adorno, aquilo que aparece. E quem ele toma primeiro? Ada. Quem ele toma depois? Zilá. Ou toma as duas, né? Mas a Bíblia registra Ada e Zilá nessa ordem. Curiosamente, Ada é o adorno, Ada é a coroa e Zilá é a sombra, é a cara, é a realidade, é aquilo que a gente não mostra, é aquilo que a gente quer maquiar para mostrar. E essas são as duas mulheres que ele toma, a luz e a sombra. E esse homem, ele revela a sua perversão um pouco mais adiante. E é tão curioso porque, apesar de que o Senhor disse que ele fez para o homem uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora que lhe é pertinente em tudo, mas não em questão de submissão, mas sim em questão de confronto, de dizer, olha, não, aqui não tá bom, aqui não tá legal. E Ada e Zilá, elas vão atender à perversidade de Lameque em todos os quesitos. Elas vão atender e silenciar e calar em relação a essa perversão que ele demonstra no decorrer da vida. E elas vão vivendo a sua vida e vão tendo seus filhos, e à medida que elas vão tendo seus filhos, os filhos também vão tendo seus nomes, né? Os nomes, eles são quase que todo o significado ali, mas elas estão meio que afastadas da mulher de Caim, no sentido de que elas não estão nem aí para a perversão deles. É como se Zilá fizesse sombra para essa perversão de Lameque e Ada adornasse essa perversão. E o significado do nome dessas mulheres faz todo sentido quando a gente trata de luz e sombra, quando a gente trata do que é maquiado e do que não é maquiado. Então, eu queria que vocês entendessem que essas mulheres, elas atendem à perversão do seu marido. Quando ele toma para si duas mulheres, em momento nenhum elas questionam. Ninguém questiona a perversão. Elas simplesmente retomam aquele pecado que não foi dominado lá em Caim e falam, vamos viver essa perversão aí mesmo? Bora, todo mundo junto. Cara, coroa, vamos misturar a sombra com a luz, o certo com o errado, vamos fazer um mexidão aqui, vamos ser felizes. Como as pessoas fazem hoje. Às vezes a gente tá vendo o mundo de pernas pro ar hoje e fala assim, começou agora essa perversão. Não. Olha para nossa origem. E às vezes a gente olha para uma raiz de perversão em mim, em você, em nós, e fica horrorizada. De onde veio isso? Que absurdo pensar isso. Como pode um pai fazer isso, uma mãe fazer aquilo? Como pode isso? Como pode aquilo? Olha da onde nós viemos. De uma raiz de perversão. Homens e mulheres perversos constituem a nossa história. E todos nós, enquanto humanidade, fomos sendo gerados em meio a essa luz, a essa sombra,
a essa dor, aquela, a outra, e aqui nós estamos. É por isso que às vezes a gente fala assim, mas eu não sou assim, porque meu filho é assim. Olha só, Caim e a mulher de Caim decidiram dominar sobre o pecado, mesmo depois da tragédia que aconteceu na vida deles. Eles tomaram a decisão por um caminho. É fato que a gente só conhece Caim porque ele matou Abel, né? A gente tem sempre essa rusga com Caim. Mas depois desse marco na vida dele, ele seguiu. Ele teve filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até que chega em Lameque e aquela perversão que estava sendo dominada, ela explode num nível assustador, que não se via, tanto que não fala nada de quem vem sendo gerado no caminho. Mas quando chega em Lameque, abre um parêntese para dizer, olha, ele já começou bem a vida, hein? Já tomou para ele 2 mulheres, para ficar bem legal, e aí seguiu, tocando terror, daqui, dali, até que, olha aqui, mulher, vem aqui. Você, mulher, que faz sombra para mim. Você, mulher, que enfeita a minha vida. Eram os significados dos nomes das mulheres dele. Aqui dá sombra e aqui embeleza. Vem cá, vou falar uma coisa para vocês. Um cidadão aí olhou torto para mim, matei ele. O outro também matei também. E quer saber, ninguém vai fazer nada comigo, hein? Ninguém rela em mim, porque, eu sou filho do perversão. Ainda que Caim passou o resto da sua vida sem cometer outros danos, a história da morte de Abel ainda gritava sobre a terra. E esse descendente se levanta como um vingador. Mas quem é o vingador? Nós falamos na semana passada. Deus é o vingador. Ninguém vai tomar para si o lugar de Deus. E Lameque quis fazer isso. E as suas esposas concordaram. As suas esposas fizeram o quê? Deram sombra para ele. Acolheram ele na sua perversão. Mas por que elas fizeram isso? Porque eram tão perversas quanto. Quando você entra num relacionamento, eu gosto de pensar assim, né? Meus pais, eles ajudaram muito em asilo, assim, muito tempo atrás e tal. E às vezes a gente ia lá e eu ficava com meu pai, a gente ficava horas lá conversando com as pessoas, às vezes só sentado perto. E um dia um senhor contou para nós quem ele era. E ele disse assim, olha, ninguém vem aqui me ver, ninguém vem me visitar, eu não tenho parente. Quer dizer, eu tenho, né? Tenho uns filhos, tive umas mulheres, contou a vida dele. Ele disse, eles não vêm aqui não, eu fui muito ruim. Eu judiei de todo mundo. Eu maltratei todo mundo. Eu fui ruim com as mulheres. Eu fui ruim com os filhos. Por isso não vem ninguém aqui. Eles nem lembram que eu existo. Eu tô aqui só esperando o dia de morrer mesmo. Por quê? Porque ele sabia que a colheita da perversão dele era a solidão. Mas esse homem, ele não está se importando com isso. Ele toma, inclusive, uma palavra de maldição que Deus lançou sobre a vida de um antecessor dele para se valer como algo bom. Deus lançou uma maldição sobre Caim. E ele vai lá, pega essa maldição e fala assim, comigo o negócio é o seguinte, vai ser 70 vezes. Se Caim era maldito 7 vezes, eu sou maldito 70 vezes. Olha como eu sou terrível. E é interessante porque ele conta o motivo da perversão dele quando ele chama as mulheres dele para contar como que não é um desabafo, não é algo que, olha, eu tô arrependido, eu tô arrasado, Não, ele chama e fala assim, olha, é o seguinte, hein? Eu matei um e matei outro.
Por quê? Porque eu quis. Porque eu quis. Não tem, gente, um fundamento. Os homens, sei lá, foi uma briga de trânsito, alguma coisa assim, né? Não tinha trânsito, tô brincando só pra gente poder pensar sobre isso. Matei um homem porque me feriu e outro porque me machucou. Matei. Isso é o que, gente? Perversão. Olhar com desprezo para a vida. E o que as mulheres de Lameque fazem? Sombra. Adornam. Em momento nenhum elas confrontam o caráter dele. Um caráter perverso. Alguém que já começa a vida contrariando tudo que Deus já havia dito. E ainda tomando para si uma maldição multiplicada por ele mesmo. Ele é tão perverso que até a maldição que foi lançada, ele multiplica. Olha que doideira, né? E a segunda coisa que eu quero falar com vocês é que Deus não tem netos. Isso é tão sério, gente. Deus não tem netos. É muito sério e urgente ensinar os nossos filhos a se relacionar com Deus. Não é o Deus da mamãe, nem é o Deus do papai. É o Deus que quer ser o Deus deles. A gente vai encontrar um Deus de gerações. A Bíblia fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não diz que ele é Deus de Abraão, vô de Isaac e bisavô de Jacó. Diz que ele é o Deus de cada geração. Cada filho, cada nação que você gerou, que você pariu, vai ter que aprender a se relacionar com Deus. E como que as minhas gerações, como que as nações que estão dentro da minha casa vão aprender a se relacionar com Deus para que Deus não seja o avô deles? Isso está escrito lá em Salmo 128. Como diz assim, quando diz assim, o homem, ele colhe do fruto das suas mãos. E ele serve a sua casa. E a sua esposa, no interior da sua casa, é como uma videira frutífera. E os seus filhos são como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. O que significa isso? Que eles são pequenininhos, que eles estão se alimentando de nós, que somos mães. Débora, eu não sou mãe. Então, os seus projetos. O que você está gerando? Enquanto nós não geramos filhos, nós geramos muitos projetos, nós geramos muitas pessoas. Você pode não ter gerado ninguém no seu ventre, mas certamente você gerou no seu coração. Certamente você gerou no seu trabalho, certamente você gerou na sua vida. É impossível a gente passar pela vida despercebida. Eu comentei com a Gisele, vou compartilhar com vocês aqui. Essa semana eu fui no mercado, num mercadinho aqui perto de casa. E eu fui só comprar ovo, então eu tava com umas moedas. E quando eu cheguei lá, a gente não se aguenta, né? Peguei outra coisa. E aí fui recontar as moedas. E aí quando eu fui recontar as moedas, eu encostei o carrinho da Mariana do lado, assim, de uma sessão qualquer e fui recontar. E nisso um casal de idosos que tinha prestado atenção na Mariana meio que me seguiu. E aí eu vi que eles não estavam vendo nada na prateleira e tal, mas eles me seguiram e vieram perto de mim e depois vieram de frente comigo. Daí a senhora chegou em mim e eu ainda tava com as moedas na mão e ela falou assim pra mim com toda a gentileza que alguém pode dizer: querida, você precisa de uma ajuda? Eu tô vendo que você tá com as moedas. E aí eu achei aquilo assim, ó, de um cuidado
tão incrível, tão sensacional. Gente, isso é cultivar pessoas. Daí eu falei pra ela, não preciso, é só porque eu tô checando pra ter certeza que eu não vou chegar lá na frente e vai dar tudo certo. Ela falou assim, não, porque se você quiser, eu posso pagar pra você. E eu compartilhei isso com a Gisele, que eu achei isso assim, ó, de uma sensibilidade daquela mulher me seguir no mercado. E podia ser que eu tivesse precisando. E ela podia pagar. Vocês já pensaram nisso? Isso é gerar valor. A mulher nunca me viu, não sabe quem eu sou, jamais vai saber. Mas o coração sensível de uma mulher consegue gerar vida em qualquer lugar. Em qualquer lugar. A Gisele compartilhou comigo. Eu peço a Deus que Ele me dê essa sensibilidade de ver quando as pessoas precisam. E é tão importante, gente, gerar vida. É sobre você enxergar o outro. Aquela mulher me enxergou. E ela podia estar vendo algo de muito frágil. E é tão incrível quando alguém que você desconhece te vê, é como se o próprio Deus te visse. É como se o próprio Deus olhasse e falasse, não, peraí, não precisa ficar aí contando moeda, não. Eu tenho aqui, tá doida? Né? Isso é tão especial. É sobre você compreender o quanto você é e pode ser cuidada. Mas lembre-se, Deus não tem netos. Lameque era talvez a terceira, a quarta geração depois de Caim. E ele não era filho de Deus. E ele não entendeu o relacionar-se com Deus. Eu não tô julgando o que Deus fez com a vida dele, gente. Só tô colocando para vocês como que esses três, eles se entrelaçaram num vínculo de perversidade. E tá tudo bem, é a história deles. Serve para nós de exemplo, serve pra gente entender o que é alguém que escolhe viver na perversidade. E a terceira coisa que eu quero falar com vocês é o quanto Deus abomina o perverso. No livro de Provérbios, a Bíblia deixa bem claro, Deus detesta, abomina o perverso. E o perverso será lançado fora. De onde? Da presença de Deus. Deus não suporta a perversão, mas Ele ama quem gera vida, quem gera cuidado. Ele ama quem está atento ao bom andamento das coisas. E para a gente finalizar, eu queria convidar vocês para semear uma palavra essa semana. E como a gente falou sobre, né, geração e filhos e tal, em Isaías 61, 23, tem uma palavra que diz assim, ó: e chegará o tempo que não trabalharão demasiadamente e nem terão filhos para a calamidade, porque serão uma descendência bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Essa palavra está escrita em Isaías 65, no versículo 23. Isaías 65, no versículo 23. Eu quero convidar você para essa semana semear essa palavra na vida dos seus filhos. Débora, não tem filho, na vida dos seus projetos. Que os seus projetos, que as suas intenções não serão para a calamidade, para a perversão, mas para um intento bendito, para uma geração bendita. E é tão especial a gente pensar nisso, porque existe uma palavra muito forte no nosso tempo que é: nós temos que criar filhos para o mundo. Não, não é verdade. Não vamos criar filhos para o mundo. Vamos criar filhos para um reino eterno.
Vamos criar filhos benditos, filhos para fazer a diferença nesse tempo. E essa palavra que eu quero te convidar a semear na sua vida, ela vai fazer toda a diferença. Porque ela vai ensinar você a não apenas ensinar os seus filhos, mas ter um relacionamento com Deus tão bacana que vai despertar nos seus filhos o desejo de ter esse relacionamento também. Que vai despertar nos seus filhos o desejo de falar, poxa, deve ser legal se relacionar com esse Deus. Parece bem interessante. E à medida que os nossos filhos vão desenvolvendo relacionamento com Deus, a vida deles está sendo guiada para um lugar eterno. E é para lá que nós estamos indo. Imaginem a mulher de Caim, o tanto que ela falou de coisas boas para essas crianças. Talvez ela não tenha chegado até a vida de Lameque. Mas a gente vê que os filhos que vieram antes, foram gerações benditas. Foram pessoas que se dedicaram de uma forma especial. Pessoas que se entregaram ao cuidado daquilo que era bom, ao cuidado de dominar-se. Dominar sobre o pecado, dominar a si mesmo. Aquela palavra que Deus lançou sobre Caim era uma palavra que eles todas as manhãs falavam assim, olha, vai sair? Olha que o pecado está na porta. É necessário dominar sobre ele. E é isso que eu queria que vocês semeassem essa semana. Que os nossos filhos são uma geração bendita. Que os nossos filhos não nasceram para a calamidade, mas sim para fazer a diferença na geração deles, no tempo deles, aonde eles pisarem a planta dos seus pés. Que eles são uma geração santa, um povo eleito, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E essa palavra sendo lançada, sendo semeada no coração desses pequenos e até dos grandes, ela certamente vai fazer a diferença. Tudo bem? Vamos fazer isso? Vocês concordam? Vamos orar então essa palavra. Senhor, nós queremos agradecer por esse momento. Queremos agradecer pela Tua palavra, Pai. Pai, coloca no nosso coração o entendimento de que o Senhor não tem netos, mas que nós somos as genitoras que vamos ensinar os nossos filhos a se relacionar contigo de maneira pura, santa e verdadeira, de forma que eles façam total diferença no tempo deles, no lugar deles, do jeito deles. Que o Senhor use a vida dos nossos filhos para fazer a diferença por onde eles passarem. Nós queremos ser as mediadoras desse ensino, as mediadoras da cruz, aquelas que levam a mensagem da cruz com propriedade e com inteireza de coração. Pai, nos ajude a ser mulheres piedosas e não compactuar com a perversão, e nem aceitar a perversão dentro do nosso lar. Nos ensina, Senhor, a nos levantar e não fazer sombra, nem enfeitar, tampouco adornar a perversidade dentro dos nossos lares. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E aí, mulheres, abram seus microfones, falem comigo. Já vou aproveitar que ainda tá gravando, né? Quem for comentar, depois comenta aqui, que vai entrar aqui no YouTube. Comenta aqui o que você achou, o que você entendeu. Fala comigo, por favor.